Aqui, né? Vamos continuar nossa aula, agora a aula 3, tá? E hoje eu tirei para corrigir a atividade 1, tá? Para hoje a gente fechar de vez a atividade 1. Parabéns a todos que enviaram, que tentaram fazer. Eu sei que tem alunos ainda que não conseguiram enviar, fizeram, mas não conseguiram enviar, tá? Eu estou sabendo disso, dessa dificuldade de alguns. Parabéns a todos que estão tentando, tá bom? Então aqui eu vou falar um pouquinho da correção, tá? Então atividade 1, ela era aquela atividade que era aquele arquivinho revisão, e dentro daquela atividade de revisão, estava lá, atividade 5, onde tinha a primeira questão, que falava lá para vocês, com suas palavras, diferenciar poliedro e corpos redondos. Era para você usar as suas palavras, eu peguei aqui só um resuminho da própria apostila. Poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos redondos. Lembrando que polígonos são as figuras geométricas fechadas formadas por pedacinhos de reta. O quadrado, o triângulo, tá, o retângulo, o trapézio, por aí vai. Corpos redondos são sólidos geométricos que têm pelo menos uma parte arredondada, tem uma curva, tá? Então essa era a questão 1. Na questão 2 também tranquilo, tá? O que está em vermelho são as respostas. Aqui tá assim, quais são as arestas, quais são as faces e quais são os vértices dessa figura aqui, tá? Tem alunos que disse quais são, determinando quais são, e tem alunos que disse quantos são, tá? Então respondi das duas maneiras, tá? Que o barato aqui, o ideal seria quantos são, mas como botou quais, então vamos lá, aresta. Aresta a gente está lembrando, né, que são os segmentos de reta. Então aqui eu botei, tem a aresta que liga o A com B, essa reta aqui, tem a aresta AD, tem a aresta AC, tem a aresta BC, tem a aresta BD e tem a aresta DC. A ordem não importa. Se você escreveu AB, é a mesma coisa que o outro aluno que escreveu BA. É a mesma aresta. Ao todo, vocês podem ver que tem 6 arestas. 3, 4, 5, 6. Face são as figuras, tá? Face, na verdade, são os lados aí do poliedro, seriam os triângulos que a gente vê aqui. Então, eu estou vendo um triângulo logo de cara aqui, esse triângulo aqui, A, B e C, que eu coloquei aqui, ó, ABC. Tem um triângulo aqui, ó, ABD, estaria nesse lado aqui, ó. Tem um triângulo ACD e tem um triângulo onde o A não participa, que é a base aqui, ó, BDC, tá? Ao todo, a gente tem 4 triângulos, ou seja, nós temos 4 faces. E vértices são as quinas, 4 vértices, tá bom? Essa questão aqui gerou um pouquinho de dúvida, mas era razoável, porque nessa questão perguntava para você dizer o que era somente poliedro, somente corpo redondo e onde tinha poliedro e corpo redondo. Bom, aqui ó, no Senado Federal realmente nós vemos, ó, essa figura aqui é um poliedro e essas duas figuras aqui, ó, esses dois sólidos aqui são corpos redondos. Essa pirâmide aqui é um poliedro, né? Essa figura aqui, como ela é inteira, é uma só, porque aqui tem uma curva. Como ela é uma peça só e essa peça tem uma curva, então ela entra na categoria corpo redondo. Tem gente que botou poliedro e corpo redondo, mas ela, como é uma peça única e tem uma curva, então ela se enquadra na categoria de corpo redondo. E aqui temos duas semisferas, né? Dois pedaços de esfera, dois corpos redondos. Tá bom? Questão 4. Questão 4 era volume, que eu havia explicado até nas orientações, né? Volume é sempre a área da base, o chão, tá? Que é sempre comprimento vezes largura, então seria nesse caso 5 vezes 5, vezes a altura, tá? Então 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, que é a área da base, e esse outro 5 aqui, que é a altura. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, ou seja, 125 centímetros. Aqui cortou, mas esse comprimento aqui ó, era 8. 8 vezes 4, que seria a base, a área da base, e depois multiplica pela altura, tá bom? 192 centímetros cúbicos. Depois, continuando na parte de atividade 6, era aquela questão de V mais F igual a mais 2, essa aqui era aquela mais clássica, mais fácil, 7 faces e 10 vértices. Se vértices são 10, no lugar do V eu coloquei 10, no lugar do F eu coloquei 7, quer saber as arestas. 10 com 7 deu 17, então 17 é igual a um número mais 2. Que número é esse? Aqui eu já percebo a resposta, só pode ser 15, porque 15 mais 2 para dar 17. Senão a gente usa aquela regra de equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Mantive a letra do lado direito e joguei o número para o outro lado, trocando o sinal. Aresta igual a 15, ou 15 igual a A, ou se o aluno botar A igual a 15. Tá? Esse aqui é um segundo tipo de questão. Esse poliedro tem 8 faces, sendo que 4 são quadrangulares, 4F4.
4 são triangulares, 4F3. Para achar a aresta, o número grande multiplica o pequeno. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 3, 12. Já somou 28, tem que lembrar que tem que dividir por 2, porque o poliedro é econômico nas arestas. Temos 14 aqui. Só que não perguntou aresta, perguntou vértice. Vamos para a segunda fórmula, V mais F igual a mais 2. V, que eu quero saber, F, que o exercício falou, é igual a aresta, que são 14, que a gente acabou de calcular, mais 2. V mais 8 é igual a 16. Quanto vale B? Que número que somado com 8 é igual a 16? Só pode ser 8, porque 8 mais 8 é 16. Ou usava a regra da equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, seria 16 menos 8. De qualquer maneira, V igual a 8. Tá bom? Essa segunda parte é exatamente, essa questão 3 aqui é igual à questão 1. Tá? V mais F igual a mais 2. Bom, V tem 20. O F a gente tem que saber. A aresta são 30. Somei lá, deu 32. Qual o número que somado com 20 dá 32? Já sei que é 12, mas usando a regra de equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, o 20 pula para lá trocando o sinal, 12. Esse poliedro tem 12 lados, dodecaedro. Tá? E aqui eu mudei, aqui só diminuí aqui a tabela, está um pouquinho diferente, porque na tabela tinha também número de lados. Não faz muito sentido a gente usar esse termo lados por poliedro, não. A gente usa face. Apesar de não ser errado, e até quando eu explico eu falo de lado para facilitar o entendimento. Mas geralmente a gente usa face, tá? Até para confirmar aqui, é o dodecaedro aqui, ó, que ele tem 20 vértices, como foi constado lá, 12 faces e 30 arestas, tá? Então aqui estão as respostas aí da tabelinha. Tá bom? É só você ir avançando, dando stop no vídeo e corrigindo aí teu trabalho. Fechando aqui, e já apareceu logo o fim, então por hoje é só, tá? Só que eu estou colocando na atividade um questionário, tá? Esse questionário que eu estou colocando, ele é um questionário, não é de matemática, tá? Ele é um questionário onde eu quero saber como está eu preciso de sugestões e como você está se ambientando aí nessa plataforma, como é que está seu uso aí da plataforma. Então, eu coloquei 4 questões no questionário, tá? E eu peço que todo mundo me responda isso aí, com suas palavras. Coisa bem simples, não quero nada demais, mas eu preciso saber a sua opinião, sugestões aí, para que a aula fique mais dinâmica, tá bom? Talvez eu mude aí as próximas aulas, o modo de agir, tire esses vídeos, ou coloque outros tipos de vídeo, ou coloque o texto, não sei. Eu queria ouvir um pouco, saber um pouco da sugestão de vocês, e como a gente agora só pode se falar de forma virtual, então responde o questionário para mim, tá bom? Esse questionário aí, ele vai valer uma pontuação de presença, está constando ali como não tem pontuação nenhuma, mas vai valer como presença, pontuação de participação. Depois, mais para frente, eu vou dizer quanto é que está valendo. Então aproveita aí que é um questionário que não tem conta para fazer, tá? Que lá na frente vai valer uma pontuação aí, tá bom? Isso aí a gente vê mais para frente. Gente, um abraço, fiquem com Deus, a gente vai se falando aí. Tchau.